bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, o que Jesus ele quis dizer aqui? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A cruz, gente, ela significa renúncia. A cruz, ela foi criada, pelos romanos. Ela era um objeto, que aquela pessoa, que depois eu vou ler aqui no estudo, que aquela pessoa que ela era condenada, escravo, alguém que cometia algo, um crime, ela tinha que levar o seu objeto de tortura. Sob chicotes, ela era humilhada e ela era crucificada nua, aumentando a sua vergonha. Então Jesus ali, ele negou a si mesmo, ele desceu aqui, veio, nasceu de uma mulher, viveu aqui, nos ensinou a forma de agradar o Pai, pregou a palavra, ensinou o caminho da salvação. E quando ele morreu naquela cruz, aquele que morre com ele renasce. Renasce um novo homem, uma nova criatura. E aqui quando ele fala, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo é pendurar naquela cruz todos os dias, gente. O nosso ego, aquele super ego. É pendurar ali o nosso eu. Por isso que a palavra diz, é necessário que eu diminua e que ele cresça. João Batista disse isso, Então nós precisamos diminuir o nosso eu. A nossa carne, ela deve ser morta. Nós precisamos, alimentar o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. E a carne, ela vai fazer com que a pessoa não ore, com que a pessoa não jejue, não se consagre, não busque a Deus, que ela fica com preguiça, que ela fica em casa acomodada. A carne não quer que você renuncie a nada. Mas quando você se consagra a Deus, você começa a matar a tua carne, matar o teu eu, matar as tuas vontades. Por isso que Jesus aqui, eu quero ler aqui, que ele falou o quê? Se alguém quiser, depois negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Então eu quero ler aqui. Com estas palavras, Jesus estabeleceu 3 condições indispensáveis que devem ser cumpridas por todos que pretendem identificar-se com ele e com a sua causa. Aquele que quer se chamar de cristão. Se alguém quiser, Cristo não impõe regras, princípios, desafios ou metas para ninguém. Ele não obriga ninguém a ser seu seguidor. Tal decisão deve ser pessoal e voluntária, livre-arbítrio. Mas todo aquele que assume seu nome deve estar disposto a cumprir os seus requisitos por ele estabelecidos. É livre-arbítrio. Mas no momento em que eu aceitei ele, eu fiz dele o único e suficiente salvador da minha vida, eu preciso entender
que se eu quiser ser chamada de cristão, de cristã, é parecido com Cristo. Eu vou precisar andar de acordo como ele andou. E aqui diz mais: negue-se a si mesmo. O que pode levar uma pessoa a querer viver uma vida de renúncia, não raras vezes tendo que deixar de lado fama, posições, riquezas, prazeres, planos, ambições, amizades, família e até mesmo a vida para seguir Jesus. O apóstolo João, ele nos faz lembrar que o amor de Cristo por nós antecede o nosso por ele, né? A palavra diz o quê? Que ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo esclarece que somos constrangidos, né, a esta vida de renúncia devido ao amor que Cristo demonstrou por nós. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. A gente fica constrangido com tanto amor sem a gente merecer. Ele morreu naquela cruz, ele padeceu, levou os nossos pecados, levou a nossa culpa, levou a nossa dor, levou as nossas transgressões, levou as maldições sobre si, sem merecer, porque ele não tinha pecado nenhum. Assim como aquele preso que estava do lado crucificado ali com Jesus, né? Haviam 2 ladrões do lado, um disse para o outro: ele nada fez, mas nós 2 estamos pagando por aquilo que nós cometemos de delito. Mas um disse: ele nada cometeu. A palavra diz que ele não tinha pecado, né? Então ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda ao matadouro. E aqui, né, diz que na cruz Jesus conquistou o nosso amor, nossa gratidão, fidelidade e devoção para sempre. Tome cada dia sua cruz. A morte por crucificação, ela foi inventada pelos romanos para punir os seus inimigos e era reservada apenas para os escravos e os culpados de crimes hediondos. O condenado era obrigado a carregar seu instrumento de tortura muitas vezes debaixo de açoites e era pendurado nele completamente nu para aumentar a sua vergonha e humilhação. Quando, né, Jesus disse que para ser seu discípulo era necessário tomar a cruz, ele queria mostrar o alto preço que muitas vezes o cristão tem de pagar por identificar-se com a sua pessoa. Tomar a cruz por Cristo significa estar disposto a sofrer desaprovação, discriminação, desprezo e até perseguição da parte daqueles que não creem como nós e às vezes até mesmo dos mais íntimos da nossa própria família. Tomar nossa cruz significa pagarmos o preço por sermos diferentes, num mundo corrompido pelo pecado. Tomar a cruz significa ser bondoso num mundo cheio de maldade, amoroso no mundo marcado pela insensibilidade, humilde no meio de arrogantes, honesto no meio de corruptos, manso no meio de irracionais, paciente no meio de pavios curtos, fiel no meio de infiéis, puro no meio de lascivos, verdadeiro no meio de mentirosos e servo entre os prepotentes. Significa dar a outra face. Quando ofendido, não ser juiz de ninguém, não odiar quem nos odeia, não ser crítico. Enfim, significa ser tão diferente que os outros vejam que você não é deste mundo. Isso é ser cristão. E isso é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ser cristão não é para qualquer um, porque a gente paga o preço. Muitas vezes, né, nós somos criticados, como eu li aqui, né? A gente sofre desaprovação, desprezo. Quantas pessoas se afastaram da gente quando a gente veio para Jesus? Quantas pessoas deixaram de nos convidar? Eu estou falando aqui, né, de mim aqui de casa. Quantas pessoas, gente? Familiares, parentes, deixaram de nos convidar para aniversários, para muitas coisas, porque nós não bebemos, porque a gente não precisa de bebida para sorrir, e nos lugares quando a gente vai, a gente dá o bom testemunho. Então, muitas pessoas se afastam. Quando você vem para Cristo, muitas pessoas vão se afastar, vão te criticar. Ah, virou crentinho agora?
Ah, fazia isso? Fazia. Hoje eu não faço mais. Hoje eu não minto mais. Hoje eu não roubo mais. Hoje eu não faço mais o que eu fazia. Hoje eu sou uma nova criatura. Isso é viver em Cristo. É provar desse amor incondicional. Um amor que nos constrange. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, Deus não quer que ninguém venha perecer, sofrer. Ele amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus nos constrange. Que ele foi capaz de ver Jesus morrer naquela cruz, de ver o filho dele ser humilhado, ser chicoteado, cuspido, traído, tudo. Deus suportou, porque nos ama. Agora o homem, quando ele sofre uma decepção na igreja, ele não vai mais. Ai, eu não gostei. Agora o mundo desaponta ele todos os dias. Ele não sai do mundo. Ele não sai do mundo. Agora, se lá na igreja um irmão não cumprimentou, ele se ofende, não vou mais naquela igreja, lá ninguém cumprimenta a gente. Ah, não, a pastor lá não me viu. É assim, gente. O diabo coloca a ofensa e a pessoa sai. Aí o mundo bate nela, o mundo, né? O mundo, gente, frustra, decepciona, mas ela não sai de lá. Agora, Jesus, muitas vezes ela não volta. Ela morre ofendida, magoada e fica ali, né? Sabe que eu estava fazendo um estudo para sábado, né? Que eu vou levar a palavra lá na minha igreja. Nós vamos ter o culto das intercessoras. E eu estava estudando a respeito disso, né? Quantas doenças psicossomáticas, quantas coisas a mágoa desencadeia numa pessoa. Só que a pessoa, ela não percebe. Ela fica presa. Ela vai desencadeando na pessoa, gente, muitos problemas de saúde. Mas ela fica ali, na mágoa, bebendo ali, bebendo e esperando que o outro morra. Só que ela tá morrendo na mágoa, no ódio, na ofensa, no ressentimento. Aí começa a ficar doente. Aí começa a ter crise de enxaqueca, problemas cardiovasculares. Vai aparecendo um monte de coisa, ansiedade, pânico, síndrome do pânico, o medo. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Por quê? A porta está aberta. A legalidade foi dada. Aí vem a depressão, daí vem o espírito de tristeza e vai indo. E o diabo vem vindo. Não deis lugar ao diabo. Então, quando a pessoa, ela dá esse lugar, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela dá esse lugar, né? Quando ela permite este acesso, né? Então, gente, acontece isso, né? Quando a pessoa, ela deixa a mágoa entrar na vida dela, quando ela deixa a mágoa tomar conta do coração dela, né? Ela vai ficando com transtornos do pânico, ela vai deixando compulsões, a repreensão de sentimentos, a mágoa crônica, né? A irritabilidade é uma mágoa crônica que está direta, né? A irritabilidade excessiva, aparelho digestivo, ou seja, gastrite, náuseas, síndrome do intestino irritável, com sintomas de prisão de ventre ou diarreia, úlceras, azia. Sistema nervoso, dor de cabeça, enxaqueca, tensão muscular, problemas para dormir, insônia. Na pele, urticárias, coceiras, alergias, manchas, erupções cutâneas,
né? Sem causa aparente. Sistema respiratório, falta de ar, hiperventilação, asma, bronquite. Sistema circulatório, pressão alta, problemas cardíacos, varizes. Sistema locomotor, dores musculares, problemas nos ossos e tendões. Sistema reprodutor, disfunções sexuais, impotência, infertilidade, né? Também doenças cardiovasculares. A mágoa, né, por gerar um estresse crônico, pode levar a um aumento de doenças como hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, AVC, problemas digestivos, né? Pode surgir ali gastrites, como eu já falei, distúrbio do sistema imunológico. O estresse crônico leva ao enfraquecimento da imunidade, o que favorece o surgimento de alergias e outras doenças, enxaquecas e dores de cabeça. Questões emocionais como a mágoa pode desencadear dores de cabeça intensas e persistentes. E, né, outras condições podem ocorrer problemas no fígado, nos rins, nos pulmões, até retenção de líquidos e tensão muscular. Olha o que a mágoa faz. A mágoa mata. E tem gente que tá bebendo dessa água, todo dia ela toma um golinho, todo dia ela toma um pouquinho. E ela não se liberta. Ela não toma a cruz e segue. Aquela pessoa que conhece verdadeiramente a palavra, que se diz cristão ou cristão, ela não carrega mágoa no coração. Ela não tem mágoa. Ela é aquela pessoa que é parecida com Cristo. Jesus perdoou todos nós lá naquela cruz. E por mais difícil que seja a situação, a afronta, o trauma, né, a ofensa, nós como cristãos parecidos com Cristo, nós que negamos a nós mesmos e seguimos a Ele, tomamos a nossa cruz, e a gente toma a nossa cruz cada dia. Nós tomamos a nossa cruz, isso todos os dias, né? Como diz aquele louvor, eu aceito a Cristo todo dia, já morri a minha vida e hoje eu vivo a Cristo de Deus. Hoje eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e hoje eu vivo a vida de Deus. Essa deve ser a nossa canção. Então que você guarde esta palavra, que você faça uma reflexão da tua vida. Se você tem mágoa, se você tem esses sintomas que eu li aqui agora, tá na hora de você ir até a cruz, de você liberar perdão e de você ser curado e liberto de tudo isso aqui. Porque tem coisas aqui que pode levar à morte. Já pensou em infarto, um AVC? Tudo isso por mágoa, né? Uma tristeza. Entra a depressão, aquele espírito de tristeza, quando vê o pensamento de morte, quando vê a pessoa vai lá e tira a vida dela. É assim que o diabo trabalha, sabe por quê? A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então você escolhe. Você quer viver a vida e a vida em abundância? Ou você quer a vida lá de morte, roubo e destruição? Livre-arbítrio. A escolha é minha e sua. Qual é a tua escolha? O que você quer? Que caminho você quer seguir? Então, fora o resto, tem tanta coisa ali que eu nem li. Porque às vezes as pessoas elas estão doentes na alma. Tem pessoas que vão no médico, gente, faz exame, não aparece nada. Ah, mas eu tô com dor, doutor, não pode. Faz raio-x, faz ressonância, faz ultrassonografia, não aparece nada, porque é espiritual. É uma cura espiritual. A alma tá doente. Enquanto ela não for na cruz, ela não se voltar para Jesus, ela vai ficar ali. Ela vai começar a ficar daquele jeito. Numa neura, catando doença, porque dói, mas não tem nada, não, mas tá doendo. É a dor emocional, a dor na alma. Essa só Jesus pode curar. Quando Ana foi até Deus, ela se colocou lá
derramou a alma dela diante do Senhor, ela foi curada. Porque a mágoa, a palavra diz ali que Deus fechou a madre dela. Mas ela tinha mágoa, ela tinha raiva de ser da Penina, ela tinha ódio, era sua rival, a palavra fala, a rival, né? Viviam naquela rivalidade. E pelo ego. Vai saber como era Ana. Deus não permitiu que ela gerasse filhos, porque senão ia ser um entojo. Aí, quando ela se humilhou, falou a linguagem do céu: se o Senhor me der um filho, eu entrego aí no templo para ser criado pelo Senhor. E eu disse: opa, agora a coisa mudou. Agora nós estamos falando a mesma conversa, mesmo assunto. Tô gostando, fala mais. Daí ela começou a falar: eu vou levar ele no templo para ser criado lá. Aí quando ela derramou a alma, derramou a amargura, botou todo aquele ódio para fora, respirou, Deus abençoou ela. Aí Deus permitiu que ela fosse mãe. Então, às vezes, as pessoas estão retardando a bênção na sua vida porque elas não vão até a cruz, porque elas não tiram o ódio, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a amargura do coração. Elas não vão ganhar nada de Deus, porque Deus é amor. Como é que Deus vai dar algo pra gente ressentida, amargurada, ferida? Pessoas feridas ferem, magoadas magoam, amargurados amarguram, é fel. Mas aquele que é abençoado abençoa. Aquela pessoa que é de Deus, ela tá ali firme. Ela tá orando, ela tá abençoando aquele que persegue, aquele que fala mal dela, ela fala bem, ela abençoa, porque ela faz o que manda a palavra. Então, guarda esta palavra no teu coração e faça uma reflexão da tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem esta palavra. Que essas pessoas façam uma análise do seu eu. Elas façam uma análise da sua vida, Pai. Que elas possam ser curadas, libertas, transformadas. Que elas parem de beber todo dia um golinho da mágoa naquele copo. Que a raiz de amargura, como diz a palavra, seja arrancada, a raiz do mal seja arrancada, Pai, daquele coração, daquela mente. Que esta pessoa gere frutos, que ela floresça, que ela dê frutos e frutos permanentes, porque o Senhor nos chamou para sermos árvores frutíferas e não aquela árvore, como aquela figueira que Jesus foi lá e não tinha um figo nela. E Jesus disse: nunca mais coma, ninguém vai comer um fruto de ti. No outro dia ela secou. Quantas pessoas estão como essa figueira seca? Porque estão ali, cheia de mágoa. Por fora parece uma árvore bonita, mas por dentro é seca. Mas que o Senhor venha trabalhar na vida, na mente, no coração dessas pessoas, Pai. Libertando elas, curando a alma delas. Que elas sejam curadas de todas as enfermidades, que elas sejam libertas e curadas como Ana foi. Eu declaro a tua bênção, Pai, sobre todas estas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que essa palavra fale ao teu coração, que você mande para outra pessoa, aquela que o Espírito Santo moveu o teu coração, que você mande para ela, para que ela seja abençoada também, para que ela receba o alimento diário também. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.